Então, isso cria uma nova força anti-Ocidente, anti-liberdade, anti-Israel, ali no Oriente Médio, um país enorme como o Irã, com muitos recursos, uma das maiores reservas de petróleo, se torna também um país anti-liberdade, anti-democracia, anti-dignidade humana, e isso complica ainda mais. Um detalhe é que nos Estados Unidos, que estavam acompanhando nessa época os tumultos no Irã, havia pessoas ali no Departamento de Estado que estavam acompanhando, né, a chancelaria, digamos assim, americana, que estava acompanhando a situação. Né, e o Shah era, em tese, o aliado dos americanos. Né. Aí, num certo ponto da crise, né, levante popular, as pessoas no Irã querendo que o Khomeini voltasse, estava ainda na França, o governo francês, né, pergunta para o governo americano, olha, o que vocês acham, hein? A gente deve deixar o Khomeini partir, voltar para o Irã, ou a gente segura ele aqui e ver que, né, se isso acalma as coisas lá no Irã? E os americanos falam, vamos ver aqui, peraí, quem que entende de Irã aqui? Aí chamam a moça que era a especialista em Irã, que vinha a ser Madeleine Albright, que acho que ainda está viva, né? Depois foi ministra, enfim, foi secretária de Estado dos Estados Unidos no governo Clinton, considerada um luminar assim, na área de política externa americana. Então chamaram a Madeleine Albright, o que você acha? Ela, não tem problema não, não vai acontecer nada não, pode deixa os franceses, fala para os franceses que podem deixar o Khomeini voltar ao Irã. Então, os Estados Unidos voltam, não, tranquilo, tranquilo, deixa lá. Khomeini volta e, né, acontece tudo que acontece desde então. Depois vem o sequestro, né, da embaixada americana, toda a gigantesca agressividade do Irã contra tudo, né, contra Israel, contra os Estados Unidos, contra as mulheres, contra, né, os homossexuais, contra os cristãos, contra tudo, né, que se mexa e que não seja escravo da ditadura dos ayatolás. Né. Essa agressividade não se arrefeceu uma grama desde 1979 até hoje, ao contrário, só fez crescer. Né, e esse novo regime do Irã, ele adota assim, um semblante de democracia, né, tem eleições para parlamento, tem eleições para a presidência, mas quem manda mesmo são os ayatolás, né, o Khomeini tem o título de supremo líder da revolução, depois quando morre fica o Khamenei, que está aí até hoje, né, o líder supremo, que realmente é o chefão, né, e é quem manda, e presidente, parlamento não fazem nada sem perguntar para ele. Né. Talvez assim, possam, né, mudar o calçamento da rua e tal, mas fora isso tem que perguntar para os ayatolás. Inclusive, é uma democracia assim, se você quiser concorrer para deputado ou para presidente, né, você tem que submeter seu nome lá ao colégio dos ayatolás, né, que é uma espécie de TSE, portanto, nesse caso, né, e os ayatolás vão dizer se você pode ou não concorrer. Né. Então, digamos assim que tem a pouca chance, se eles olharem sua ficha e virem que você é uma pessoa que critica o regime, que tem ideias de acabar com a opressão e ter uma verdadeira democracia, então não vai concorrer. Né. Então, é o chamado Velayat Faqih. Velayat Faqih é o governo dos juristas, né, é um termo persa, significa algo assim. Né. Eles são esses, que é tomado de uma tradição teológica islâmica, persa, anterior, iraniana. Então, olha, um país é onde você tem o governo dos juristas, aqueles que entendem da lei, né? A lei, tal como eles a entendem, né? Essa lei que manda matar uma mulher aqui, tá? Um cabelinho aparecendo, né? Matar na paulada, né? Beleza. Então, isso é o Velayat Faqih, governo dos juristas, né? Qualquer semelhança é mera coincidência com qualquer outro país.
Bom, então, esse é o Irã, né? Então, vai tendo a sua, né, criando o seu lugar ao som do terrorismo, da maldade, da destruição ao longo das décadas, né? Nos anos 80 começa um programa nuclear, né? E, né, para fins pacíficos, né, como eles mesmos dizem, certamente é para fins muito pacíficos mesmo, né? Você olha para a cara do regime e né, um país ali cheio de petróleo, né? Por que precisa de energia nuclear? Ah, para fazer isótopos médicos. Ah, tá certo. Bom, começa nos anos 80. No começo eles conseguem uma cooperação com a Argentina, que tinha um programa nuclear. Mas sim, a gente pode confiar que é para fins pacíficos, assim como o brasileiro, né? Iniciados ambos nos anos 70. Mas a Argentina se prontifica a dar algum tipo de cooperação, claro, não para construir bomba, mas, né, para desenvolver. Coitado do Irã, né, precisa ter alguma, né, energia nuclear. Então, quando chega Carlos Saúl Menem na presidência da Argentina, ele manda cortar esse negócio. Manda cortar. Não, o que é isso? Né? E Menem tem uma política externa de se aproximar dos Estados Unidos, se aproximar dos países democráticos, fazer da Argentina um país de primeiro mundo, né? Eu acho que está muito bem, né? Foi muito criticado por isso, né? Com uma política econômica liberal, né? Não deu certo, mas o impulso era, me parece, totalmente legítimo, né? A Argentina queria ser um país próspero, né? Livre, se identificava com os valores do Ocidente, dos Estados Unidos, da Europa Ocidental. Por que não? Né? Então, um dos elementos foi o Menem dizer, não quero mais essa cooperação nuclear com o Irã, não. O que é isso? Com o Irã, não. Tá certo. Por coincidência ou não, pouco tempo depois, explodem primeiro, no começo de 92, uma bomba no consulado de Israel, em Buenos Aires, né? E algum tempo depois, uma bomba na Associação Mutual Israelita, ou seja, judaica, né, da Argentina, também em Buenos Aires, matando dezenas de pessoas. É o maior atentado terrorista que já houve na América do Sul. Então, né, bom, desde então começa a se investigar, né, e cada vez mais, ao longo das décadas, foi surgindo a convicção entre os investigadores argentinos, serviços de inteligência, de que o atentado na AMIA foi preparado, talvez executado, por agentes iranianos, né? Bom, então, né, isso inaugura, digamos, uma presença do Irã na América Latina, né? Enquanto isso, o Irã estava desenvolvendo aí terrorismo no Líbano, na Síria, né, no Iêmen, um pouco depois, e cada vez mais colocando pressão contra, não só contra Israel, mas contra os países árabes, principalmente os países do Golfo, Arábia Saudita, e que ao longo desse tempo vinham se aproximando muito dos Estados Unidos, né? Nos anos 80, com Reagan, os países árabes começam, na verdade um pouquinho antes, o Carter, muitas coisas que ele conseguiu fazer, conseguiu construir um acordo entre Israel e o Egito, né? E depois Reagan consegue aprofundar a relação dos Estados Unidos com todo o mundo árabe. Bem, então, a partir dos anos 90, há uma aproximação progressiva dos países árabes em relação aos Estados Unidos, ao Ocidente democrático, e um afastamento desses países em relação ao Irã, certo? O Irã vai se tornando a grande ameaça naquela região, tanto a Israel quanto aos países árabes, certo?
e isso vai se acentuando ao longo do tempo, né? Nesse interim, há várias tentativas de resolver o conflito Israel-Palestina. Em 1993, os acordos de Oslo, que proporcionariam aos palestinos uma espécie de um Estado, o caminho para um Estado próprio. O Parlamento de Israel chega a aprovar esse entendimento, e os palestinos acabam saindo desse entendimento que teria permitido uma pacificação na região. Alguns anos depois, Bill Clinton tenta intermediar um acordo, quase consegue, no ano 2000, se não me engano, finalzinho da sua gestão, e que chega a ser também aceito pelos israelenses. No final, os palestinos se retraem e não querem o acordo. Seria um acordo, né, talvez não perfeito por nenhuma das partes, mas que permitiria, novamente, uma pacificação. Ora, na atitude de não querer um acordo, está provavelmente embutido aí um interesse daqueles que querem guerra, querem conflito, querem dissolução e não solução, né? Inclusive, talvez principalmente o Irã, né? Os países árabes queriam já nesse momento, né? A atitude dos países árabes mudou completamente ao longo do tempo, né? Os países árabes já no final dos anos 90 têm uma atitude completamente distinta em frente a Israel e frente aos palestinos também, né? Eles começam a ver que, olha, essas lideranças palestinas que só querem saber de terrorismo, guerra, não estão ajudando nada, estão nos atrapalhando, né? Os países árabes, né, começam a ver que essa obsessão da liderança, não do povo, né, mas da liderança palestina, só os atrapalha também. Então eles ajudam a criar o que poderia ser um clima de paz naquele momento. Os palestinos aqui influenciam com mais influências, né, com más influências, acabam não aceitando, né, Arafat e aquele pessoal. Né, esse talvez tivesse sido o momento, né, de conseguir uma paz sob liderança americana, no momento onde, né, um pequeno intervalo, né, do mundo onde não havia um bloco totalitário realmente organizado, né? A Rússia estava com Yeltsin em caos econômico, tentando entrar numa democracia liberal, mas sujeita cada vez mais ao poder das máfias, né? E nesse ano 2000 é eleito Putin, então já começa a se formar essa nova Rússia que a gente está vendo hoje, mas ao longo dos anos 90 talvez tivesse sido a oportunidade, enquanto que a China ainda estava preparando o seu salto econômico, não queria muita projeção ainda do seu poder, né? Queria se concentrar em atrair investimentos ocidentais. A grande prioridade da China nos anos 90 é obter sua entrada na Organização Mundial do Comércio, para que ela não pudesse mais ser discriminada no comércio. Isso foi muito útil para a China. Conseguiram no ano 2000 a entrada na OMC, né? Então, ano 2000 acontecem várias coisas, né? Não é por acaso. Coincidência de data facilita, né, a nossa observação histórica. Você tem o começo da projeção de poder de uma Rússia neossoviética com Putin, e de uma China que agora conseguiu a consolidação da sua posição comercial e econômica e vai partir para uma projeção geoestratégica. Então, mas só com base, eu acho que no apoio do Irã e de algumas outras vertentes, os palestinos conseguem, digamos, o pretexto para não assinar aquele acordo. E aí, desde então, foi tudo ladeira abaixo, em termos de desconstrução de qualquer possibilidade de paz. Porque China e Rússia entram no jogo, estavam assim um pouco mais longe, né, do jogo, entram no jogo para destruir, né? Entram no jogo para criar problema, né? Cada um com a sua atitude, mas atitudes cada vez mais convergentes, né? Para destruir o mundo livre, né? Essa é a meta de China e Rússia. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto
pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui